Olá, meus estudantes! Vão estar novamente comigo no programa Telescola, na disciplina da língua portuguesa. É importante recordar que, na aula anterior, ou aula 4, vocês estudaram sobre biografias linguísticas, certo? Portanto, o conteúdo que vamos aprender na nossa aula de hoje é a minha biografia linguística. Aproveito também para vos informar que este conteúdo é último do subtema 1, Línguas em Timor-Leste. Nesta quinta aula, vamos fazer alguns exercícios relativamente à nossa própria biografia linguística. Então, sem mais delongas, vamos direto ao conteúdo. Número 1. Responda às seguintes questões sobre a sua própria biografia linguística. 1.1. Indique todas as línguas que compreende ou fala. Resposta: aqui dou os exemplos apenas 3 línguas, tais como Tetum-Prasa, português e Mambai. A seguir, 1.2. Para cada uma das línguas, refira a onde aprendeu: em casa, na escola, com amigos e entre outros lugares. Resposta: podemos considerar que as nossas aprendizagens podem ser em casa, ou seja, há alguns pais que ensinam seus filhos em casa. Nas escolas, os professores ensinam os alunos em aulas de línguas, ou com os nossos amigos, através de partilha dos conhecimentos e conversas diárias. B. Há quanto tempo ou durante quanto tempo? Neste caso, há 2 anos do tempo. Porém, algumas pessoas podem aprender mais ou menos que 2 anos do tempo. C. Com quem utiliza? Resposta: as nossas conversas podem ser com os nossos familiares, com colegas da turma, com professores, entre outras pessoas. Caros estudantes, em seguida, avalie o que consegue fazer em cada uma das línguas. Então, cria uma tabela igual à que de seguida se apresenta para cada uma das línguas que compõem o seu repertório e preencha-as, assinalando com uma cruz o que é capaz de fazer em cada uma delas, de acordo com o seguinte código. Estes são os códigos, assim como a sua avaliação qualitativa. 1. Muito mal. 2. Mal. 3. Razoavelmente. 4. Bem. E 5. Muito bem. Podemos ver esta tabela é vazia, não é? E em seguida vamos marcar cruz dentro da tabela. Eu consigo ouvir ou perceber Tetum-Prasa muito bem.
Eu consigo falar tetum praça muito bem. Eu consigo ler ou compreender tetum praça muito bem. E eu consigo escrever tetum praça muito bem. Eu consigo ouvir ou perceber língua portuguesa razoavelmente. Eu consigo falar língua portuguesa razoavelmente. Eu consigo ler ou compreender bem. E eu consigo escrever bem. Eu consigo ouvir ou perceber língua mambai bem. Eu consigo falar língua mambai bem. Eu consigo ler ou compreender língua mambai bem. E eu consigo escrever língua mambai também bem. Caros estudantes, os exemplos que acabamos de ver, onde houveram marcações com cor vermelha nas tabelas, são as nossas autoavaliações relativamente às 3 línguas. E em seguida, 1.4. Selecione das expressões apresentadas seguinte aqueles que, em seu entender, melhor caracterizam cada uma das línguas do seu repertório linguístico. Bonita, necessária, importante, inútil, rica, difícil, interessante, fácil, feia, útil, pouco importante, desnecessária, pobre, pouco interessante. Por exemplo, o tetum praça é considerado fácil. A língua portuguesa é necessária. Já a língua mambai é bonita. Estamos agora no 1.5. Indique as línguas maternas e justifique sua resposta. Resposta: a minha língua materna é mambai. E considero ela como língua materna porque a primeira língua que é aprendida é a língua que se domina melhor. E 1.6 indica as línguas que gostaria de aprender e justifique a sua resposta. Resposta: a língua que gostaria de aprender é a língua portuguesa. Escolheria esta língua para que eu possa adquirir mais novos conhecimentos relativamente nesta área. Estudantes, já respondemos as questões do número 1.1 até 1.6, certo? Espero que até aqui vocês percebam muito bem. Assim, passamos agora para a textualização ou conjunto das frases escritas. 2. Escreva a sua biografia linguística, tendo em consideração as informações que sistematizou sobre o seu repertório linguístico e os textos trabalhados até ao momento. Mas, para o efeito, poderá também recorrer a algumas das seguintes expressões. As línguas que falo, ou domino, ou conheço, são reticências. Aprendi reticências como língua estrangeira na escola. Em criança, tive contato com reticências. Na escola, a língua mais utilizada é reticências. Tenho algumas noções de reticências. A língua em que me sinto
mais à vontade para comunicar é reticências. Embora também me expresse razoavelmente em reticências. A língua de que gosto mais ou menos é reticências. Gostava muito de aprender outras línguas, tais como reticências. Resolução. As línguas que falo, domino ou conheço são tetum-praça, português e mambai. Aprendi o inglês como língua estrangeira na escola. Em criança, tive contato com os meus irmãos em casa e os colegas na escola. Na escola, a língua mais utilizada é tetum-praça. Tenho algumas noções de aprender novos conhecimentos das outras línguas. A língua em que me sinto mais à vontade para comunicar é o português, embora também me expresse razoavelmente em comunicar. A língua de que gosto mais ou menos é fataluco. Gostava muito de aprender outras línguas, tais como o inglês e o espanhol. Como podemos ver no manual, há espaço em branco, não é? Mas já completamos todas as frases, certo? E então, esta textualização é como um exemplo para fazer a nossa biografia linguística. A. Vocabulário. Número 1. Complete o excerto com as expressões que constam na caixa apresentada a seguinte. No manual está escrito: Timor-Leste possui uma grande variedade de línguas, cerca de 16 línguas, algumas com uma ampla variação, pertences a diferentes austronésico e pauásico. A realidade linguística de Timor-Leste, no entanto, é mais do que aparenta ser. A língua portuguesa e a língua tetum são línguas. A língua inglesa e a língua malaio, na sua variedade, são aceitas como línguas. Além das diversas línguas nativas que convivem entre si, e também com as línguas dos estrangeiros de diversas nacionalidades que trabalham nas entidades que lá atuam. Portanto, vamos agora preencher as expressões como grupos linguísticos, oficiais, de trabalho, a saber, nativas, internacionais, dialetal, indonésia, complexa e maternas. Para completar os espaços em branco, vejam a seguinte resolução na tela. Timor-Leste possui uma grande variedade de línguas maternas, cerca de 16 línguas, algumas com uma ampla variação dialetal, pertences
a diferentes grupos linguísticos, a saber, austronésico e pauásico. A realidade linguística de Timor-Leste, no entanto, é mais complexa do que aparenta ser. A língua portuguesa e a língua tetum são línguas oficiais. A língua inglesa e a língua malaio, na sua variedade indonésia, são aceitas como línguas de trabalho. Além das diversas línguas nativas que convivem entre si, e também as línguas nativas dos estrangeiros de diversas nacionalidades que trabalham nas entidades internacionais que lá atuam. B. Pretérito perfeito simples ou pretérito imperfeito do indicativo. 1. Leia o seguinte excerto atentamente. Do alto do monte, vi ao longe o teu marido. Depressa a mulher desenrolou e alisou os seus longos cabelos lustrosos, penteou-os em grossos rolos e chinos. Enfeitou-os com os seus mais belos ganchos, vestiu o seu mais belo kimono de seda e, chamando a filha, vestiu-a também com a sua melhor roupa e alisou-lhe sobre a testa a franja escura. Enquanto se penteavam e vestiam, uma e outra riam muito e batiam palmas de alegria. E, quando o homem chegou ao limiar da porta, a mãe e a filha já o esperavam e ambas se inclinaram para o receber. Ponto 1. Em relação às formas verbais destacadas no texto, indique a. As formas verbais conjugadas no pretérito perfeito simples do modo indicativo são: vi, desenrolou, alisou, penteou, enfeitou, vestiu, chegou e inclinaram. B. As formas verbais conjugadas no pretérito imperfeito do modo indicativo são: penteavam, vestiam, riam, batiam e esperavam. 2. Leia também o outro excerto seguinte atentamente. Hoje andei de bicicleta. Consolate, Jorge, este ano é a última vez que te pões em cima dessa máquina que precisa de uma boa afinadela. Eu entendi a piada, mas fiz uma série de 8 perfeitos e bem apertadinhos. Quando fiquei cansado, entreguei-lhe a bicicleta e o presente que lhe tinha prometido a fisga. O alessandrino ficou contente. Pegou logo num cesto redondo. Pô-lo entre o bocadinho de couro, agarrou a gancheta de sardeira e puxou os elásticos. E a pedra redonda, como um ovo de perdiz, fungou e subiu no céu a tal altura que a perdemos de vista. (2.1)
transcreva todas as formas verbais do terceiro parágrafo que se encontram no pretérito perfeito simples do indicativo. Eu entendi a piada, mas fiz uma série de 8 perfeitos e bem apertadinhos. Quando fiquei cansado, entreguei-lhe a bicicleta e o presente que lhe tinha prometido à fisga. É importante saber que as palavras que têm cor vermelha, como entendi, fiz, fiquei e entreguei, são conjugações dos verbos no tempo pretérito perfeito simples do modo indicativo. 1.1. Reescreva o último parágrafo, colocando todas as formas verbais no pretérito imperfeito, polu substitui-se por punha-u. Então, vamos substituir as formas verbais como ficou, pegou, pô, agarrou, puxou, fungou, subiu e perdemos para pretérito imperfeito. Resolução. O Alessandrino ficava contente. Pegava logo num seixo redondo, punha-o entre o bocadinho de couro, agarrava a gancheta de cerdeira e puxava os elásticos. E a pedra, redonda como um ovo de perdiz, fungava e subia no céu a tal altura que a perdíamos de vista. Caros estudantes, da nossa aula de hoje podemos concluir que aprendemos como elaborar as nossas próprias biografias linguísticas. Por isso, conseguimos resolver todas as questões no livro. Classificamos ou autoavaliação do nosso entendimento ou conhecimento sobre as línguas. Completar também os espaços em branco. E aprendemos também a prática da língua, principalmente no pretérito perfeito simples e pretérito imperfeito do indicativo. A seguir, vocês vão fazer o trabalho individual. Escreva a sua própria biografia linguística, tendo em consideração as informações que sistematizou sobre o seu repertório linguístico e os textos trabalhados até ao momento. Bom estudo! Então, meus estudantes, na nossa aula de hoje é tudo e espero que vocês gostem muito desta aula. Muito obrigado pela vossa atenção e voltaremos a aprender na próxima aula com o tópico O que é a lusofonia? Bom estudo e até mais. Pusi uma otenki balalais, aluno sem rela, nudar mestre, nudar educador, paciência tu serve, uniahan lor lorong, ano
Hanoring ema atu sai ema hiduka ema atu sai matene Hanoring ema atu sai ema